Fala galera, estamos aí, vamos aguardar quem está chegando. Vamos iniciar aí nossa série de lives aí sobre assuntos diversos, podemos dizer assim. Quem está chegando aí, pessoal, estamos iniciando agora a transmissão. Vamos lá, galera, esperando aí o nosso convidado da noite entrar aí para a gente aceitar ele. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Vamos aguardando enquanto o pessoal está chegando, enquanto chega aí o Walker aí para a gente fazer o nosso bate-papo. Vamos lá, já tem uma galerinha aí. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Feliz aí com a chegada de vocês. Vamos dar mais uns 2 minutinhos aí até o Walker chegar. Boa noite a todos. Vamos lá, galerinha. Vamos fazer os testes aqui. Chegou, Walker. Localiza aí, Walker, onde você vai pedir para solicitar aí o acesso. E já vamos meter pau aí na bicicleta aí para falar desse assunto aí bacana aí pra galera. Muito bem. Tudo bem, Jana? Seja bem-vinda. Galerinha. Vamos lá, galera. E aí, como é que tá a expectativa para falar de logística reversa aí? Quem já domina o assunto, quem já conhece alguma coisa, deixa uma mensagem para a gente poder entender aí qual que é a expectativa de vocês aí com relação a esse bate-papo de hoje aí. Oi, Nicole. Ah, essa é a Nicole, que não é a Nicole normal, né, Nicole? Seja bem-vinda aí. Muito bem, galerinha. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Fala, Andrei, tudo certo? Azar, finalizaram o curso ontem. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos conseguir receber aí o nosso convidado da noite. Isso aí, tá vindo. Olá, Renata, tudo certo? Seja bem-vinda. Vamos falar de um tema um pouco transversal aí. Muito bem. Tá me ouvindo, Walter? Já tá por aí? Fala, mestre. Boa noite, tudo bem? E aí, não tô te vendo ainda. Você só falta me dar algum. Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Talvez você... Olha, tive que acessar aqui pelo celular, Cleonei. Show, é isso aí. Vamos lá. Entrou aí para ti? Tô te ouvindo, não tô te vendo ainda. Vai estar. Vamos lá, até a gente sincronizar aí as tecnologias. Vamos lá, se ele vai voltar de novo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu sair e vou entrar de novo, então. Beleza. Dá um reset, talvez feche o WhatsApp, talvez se for com o WhatsApp aberto pela hora ali, pode estar dando interferência. Ok, já vou sair, então. Beleza. Vamos lá, galera. Então, só vamos alinhando aí, então, aí as informações aí, né? Pessoal, sejam bem-vindos a todos aí que estão ao vivo com a gente aí nessa noite de quinta-feira, dia 5 de outubro. Então, como havia deixado a mensagem anteriormente lá, esse é mais um projeto, um produto que a gente está iniciando aí, uma produção de conteúdo visual também. Há umas semanas atrás, deixei uma caixinha de sugestões para a galera deixar o que gostaria de alguns assuntos interessantes, né? E aí, um deles é a logística reversa, né? Então, é um assunto um pouco diferente do cotidiano do que eu falo aí nas aulas, no dia a dia, mas é algo que, para quem me conhece já há mais tempo, aí, um pouquinho da minha caminhada, sabe que... Ok. Walker, está me ouvindo, Walker? Tudo certo. O pessoal está te vendo. Então, se o pessoal está te vendo, vamos lá, vamos seguir. Você está me ouvindo bem? Pessoal, estão me ouvindo bem? Como é que está o som aí? Está tranquilo para todo mundo?
só conhece de nome, logística reversa, Jana. Pessoal, se tiver para todo mundo, tranquilo. Teve alguém que me mandou aqui dizendo que a voz está um pouco rouca. É verdade? Isso tá normal para todo mundo aí. Se tiver estranho para alguém, ele manda mensagem. Ó, a Andressa falou, confirmou que está tranquilo. Fechou, então. Walter, está me ouvindo bem aí? Podemos seguir, então? Tranquilo, mestre. Podemos dar andamento, sim. Show de bola. Pessoal, então, como eu vinha falando, então esse aí é mais um produto aí que a gente está iniciando, né? Startei agora no início do mês de outubro. E olha só, a ideia é que a gente traga aqui vários conteúdos de várias áreas, né? Porém, todas elas tragam relação direta com a gestão empresarial como um todo, né? Então, e falando de logística reversa, né? É um assunto hoje muito importante aí no contexto do dia a dia das empresas, né? E principalmente aí para a gente mensurar resultados, né? A gente vai ver que lá no final vai ter aí um impacto significativo na questão dos resultados como um todo das empresas. Eu só vou trocar meu fone aqui, porque eu acho que isso aqui... Então, para algumas pessoas. Vamos lá. Normal é isso mesmo. E agora melhorou para acelerar o som? Para quem está me ouvindo aí? Agora melhorou, Cleonei. Eu aqui estava com um pouco de dificuldade em entender aí. Fechou aqui. Talvez o Bluetooth aqui que não estava funcionando direito, né? Acho que agora vai rodar bacana. Então vamos lá, então. E a ideia é que a gente traga aí vários conteúdos e hoje a gente vai entrar com logística reversa, aí, né? Que foi um tema aí proposto aí pela Sabrina, que ela é acadêmica de administração da 4ª fase, e ela está fazendo um trabalho e ela estava lendo alguns artigos e surgiu aí essa curiosidade. Enfim, né? E aí, lembrando aí dos meus amigos e parceiros aí que a logística me trouxe, né? Eu lembrei do professor Walker, né? O professor Walker, ele já somos conhecidos aí de longa data, né? E ele é formado em administração, acadêmico atualmente de engenharia em química, né? Podemos dizer assim. E ele também aí tem algumas especializações, né? Então ele tem especialização em gestão empresarial, gestão da produção e qualidade, tecnologia e fabricação de celulose e engenharia da produção, e atualmente é gerente de operações aí da empresa Só Pasta. E ele vai poder contribuir com a gente aí muito aí no entendimento aí dessas dinâmicas aí da logística reversa. Walker, seja bem-vindo aí para essa nossa conversa. É um prazer imenso estar conversando contigo aí, né? E trocando mais algumas informações. E, Walker, para iniciar o nosso bate-papo, já gostaria já de pedir para você comentar um pouquinho aí sobre o tema, né? Sobre logística como um todo, né? E aí de logística reversa para que o pessoal possa se ambientar aí nesse conteúdo aí. Perfeito, então, mestre, vamos lá. Inicialmente, desejo uma boa noite a todos. Parabenizo a todos que estão presentes e acredito que realmente o futuro só será melhor com atitudes iguais a essa. A gente dedicando um tempo, independente de como foi o dia de todos aí, mas com certeza cada um com suas atribuições e responsabilidades. E é muito bacana, pelo horário, pelo dia, a gente estar aí com esse número de pessoas participando da live. Fico muito feliz, muito honrado e grato pelo convite. E vou tentar fazer o melhor aí para contribuir com esse teu projeto, que também acho que é de extrema importância. Cleonei, só me confirma, todos estão me ouvindo bem, estão visualizando, porque eu só estou tendo acesso à minha câmera, eu não estou vendo você, então só me diz se o áudio está legal e se a galera está visualizando aí, pode ser? Pode ser, perfeito. Eu estou ouvindo perfeitamente, Walker. Tá. Aí peço até para o pessoal que está ao vivo com a gente, aí, se alguém tiver com alguma dificuldade de som ou de imagem, deixa um comentário aqui nas mensagens, né? E, enfim, né? Ó, o Vans falou que tá top, eu acho que se alguém tiver alguma dificuldade dessa mensagem aqui, ou me manda também aqui pelo WhatsApp, que eu também estou aqui, aí a gente vai articulando e melhorando aí a qualidade aí da entrega. Perfeito? Walker, tá contigo aí. Show de bola. Então, vamos lá, pessoal. Bom, o tema logística, ele é um tema de fundamental importância hoje dentro de qualquer atividade, seja ele industrial, de comércio, enfim, a logística, de fato, é o que movimenta tudo.
E eu gosto de começar desmistificando uma ideia de que logística é só transporte. A logística, pessoal, na verdade, é uma junção de vários fluxos. Inicialmente, um fluxo de informação, né? E assim como em qualquer organização, se você não tiver a informação para gerir, você não consegue fazer com que os processos andem. Então, logística traz, por primeiro, um fluxo de informação. Num segundo momento, nós temos, sim, o fluxo de materiais. E quando a gente fala de materiais, a gente pode pensar sobre a ótica interna, quando em uma indústria, por exemplo, né, que é o quê? A movimentação das matérias-primas ao longo de vários processos. Um fluxo externo, da indústria para um CD, do CD para uma loja, da loja até o cliente final. E, por último, e não menos importante, a gente pode considerar aí um fluxo financeiro, que é justamente os pagamentos e as compensações de todas aquelas partes envolvidas na cadeia, que podem ser várias empresas ou uma empresa direto aí com o consumidor final, né? Então, para esse fechamento introdutório aí, logística, para mim, é um fluxo de informações, materiais e dinheiro, né? Então, sob essa ótica, a gente já desmistifica a ideia de que seja só transporte, só caminhão, só armazém, como a grande maioria do pessoal aí pensa, né, Clevonei? Perfeito. Enfim, né, desde o início, quando eu comecei a estudar logística, né, logística sempre foi uma área que eu tive muito apego, muita paixão, né, pelo fato de ter isso já vinculado com a minha própria família há muito tempo. Mas a gente sempre teve essa ótica inicial de que logística é muito ligado a transporte, caminhões, né? Mas Sim, quando a gente começa a desmistificar, entender tudo isso como um processo, realmente a gente começa a perceber a importância que os processos logísticos têm para as empresas, né? Ou seja, inclusive para os resultados financeiros, né? Se eu não tiver, de certa forma, tudo isso alinhado e muito organizado, eu tenho perdas que muitas vezes não são visíveis, né? Então, e aí reforça essa importância aí, né? sim. E nesse processo como um todo, Walker, como é que você vê a logística reversa, né? Que é um tema, de certa forma, que já há bastante tempo vem se discutindo nas empresas, né? Mas que é algo muito atual, né? Então a gente ainda não vê a logística reversa assim, como um tema tão expressivo, né? Como é que você vê a importância desse tema aí para as organizações, né? Tendo visto que você hoje atua em um cargo estratégico de uma grande empresa, né? Como é que isso acontece dentro das empresas, Walker? Muito bem. Clevonei, lembrando lá das minhas épocas de sala de aula, eu sempre gosto de primeiro situar o pessoal sobre o tema, para que daí a gente possa tecer comentários e que esses comentários tenham mais fundamentos, mais bases, né? Então, me permita um minutinho da live aí, explicar onde é que nós temos a base legal para discutir logística reversa. Então, nós temos hoje uma lei federal 12.305, de 2 de agosto de 2010, que ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, certo? Esta lei, ela traz lá no capítulo 2, dentro de definições, artigo 3º, inciso 12º, a definição de logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar coleta, restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em um ciclo ou outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente correta. Veja bem, por que eu quis fazer essa introdução? Porque já entendemos uma questão legal, né, uma lei que institui ela. Aqui ela traz um cunho um pouco mais ambiental, mas voltando agora para a tua pergunta sobre a importância da logística reversa nos dias atuais, eu listei aqui, sobre a ótica do meu entendimento, 10 pontos principais que destacam essa importância. Então, o primeiro, Clevonei, seria a sustentabilidade ambiental. No mundo cada vez mais consciente ambientalmente, a logística reversa contribui significativamente para a redução de resíduos sólidos
e a conservação de recursos naturais. Consequentemente, melhora aí na redução da poluição. Ajuda a minimizar o impacto negativo das operações empresariais no meio ambiente. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, atendimento a regulamentações. Então, em muitos países e algumas regiões, implementaram regulamentações rigorosas relacionadas ao descarte adequado de produtos e resíduos. E como eu citei, aqui no Brasil, nós temos, então, a Lei Federal, aí, a 12.305, que também recorre sobre isso. E a logística reversa permite que as empresas cumpram essas leis e evitem multas e outros prejuízos, certo? Terceiro ponto, economia de recursos. Ao reutilizar ou reciclar produtos e materiais, nós geramos a economia de recursos como energia, água, matérias-primas, e isso é fundamental em um mundo com recursos finitos, né? A gente discute tanto aí a questão da água, a questão do petróleo, e a gente sabe que isso tudo está ligado diretamente à produção. Um quarto ponto, economia de custos, que a gente não tem como não considerar essa situação, onde a logística reversa pode reduzir os custos de produção por meio de recuperação de materiais e componentes que, ora, seriam descartados, né? E isso pode ser particularmente relevante em setores com alto custo de matéria-prima. Daqui a pouco eu estarei falando um pouquinho da particularidade da Sopasta. Sopasta é uma empresa que hoje ela é 100% dependente de uma logística reversa da sua matéria-prima. Mas é um assunto que, na sequência, a gente vai comentar aí. Perfeito. Um quinto ponto, Clevonei e equipe toda que está nos assistindo aí, de extrema importância é a melhoria da imagem corporativa. O que é isso? Empresas que demonstram um compromisso com sustentabilidade e responsabilidade ambiental geralmente desfrutam de uma imagem corporativa positiva. Isso pode atrair consumidores que também têm a mesma ideologia aí de preocupação com o meio ambiente e criar lealdade à marca. Sexto ponto, inovação e oportunidades de negócio. A logística reversa pode estimular a inovação de produtos e serviços. Ela cria oportunidades de negócio para empresas que se especializam em reciclagem e recondicionamento de resíduos. Então, é uma oportunidade para gerar riqueza aí. Redução de custos de descarte é o sétimo ponto. Então, elimina produtos de maneira responsável. Muitas vezes é mais econômico do que simplesmente descartá-lo. Nesse ponto aí, a logística reversa oferece alternativas mais eficazes em termos de custo para a gestão de resíduos. Um sétimo, redução do custo de descarte. Elimina produtos de maneira responsável. Eliminar, produtos de maneira responsável, muitas vezes é mais econômico do que simplesmente descartá-los. E a logística reversa oferece alternativas mais eficazes em termos de custo para a gestão. A satisfação do cliente é um oitavo ponto, onde a logística reversa também pode melhorar a satisfação do cliente, fornecendo opções para devoluções ou trocas de produtos defeituosos ou indesejados. Isso também é uma questão legal, né, Clevonei? Você tem até 7 dias para se arrepender aí de uma compra, de um produto e tal, e tem a possibilidade de devolução, e aí a logística reversa contribui para que esse produto volte, então, até a empresa, né? O nono ponto aí, uma cadeia de suprimentos sustentável. A integração da logística reversa em toda a cadeia de suprimentos contribui para uma abordagem mais sustentável em todas as etapas, desde a produção até o descarte do produto final. E aí, por último, a resposta à consciência do consumidor. O que é isso? Consumidores estão cada vez mais preocupados em sustentabilidade e escolhem apoiar empresas que adotem essas práticas responsáveis. E a logística reversa é uma maneira de atender essa demanda de mercado. Em resumo, já falei bastante, mas em resumo é o seguinte: a logística reversa desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade, na redução do impacto ambiental e na criação de vantagem competitiva para as empresas nos dias de hoje. Ela não atende apenas às necessidades ambientais, mas também pode ser benéfica do ponto de vista econômico e da imagem corporativa. Então, aqui, se você me permite, eu coloco a logística reversa também como um ponto estratégico para as organizações explorarem
e criarem proximidades com o cliente, melhorarem sua imagem no espaço onde está inserido e ganhar com isso aí. Perfeito. Então, olha só, nesse primeiro, vamos dizer assim, bloco aí da nossa discussão, né? Olha quantas oportunidades, né, podem ser exploradas, né, buscando aí uma melhora nos resultados das empresas, né, explorando e de fato aí analisando as possibilidades que a logística reversa nos permite, né? Enfim, né? E olha só, e pegando alguns pontos realmente muito importantes, né? Então, a gente sabe o quanto que nós, como, enfim, indivíduos, sociedade, empresas, temos aí uma responsabilidade gigantesca sobre o ambiente que nós estamos inseridos, né? Então, se a gente começar a olhar essas situações e trazer isso realmente para um contexto de estratégia das empresas, a gente está contribuindo, né? E está fazendo com que esses elementos aí de certa forma, tragam, né, esse impacto. E, em contrapartida, entra lá naquele ponto que a gente tem aí o olhar como empresa, né, que é os resultados. Então, além de eu causar esses impactos positivos no meio onde eu estou inserido, eu ainda posso melhorar também os resultados. Então, isso, só olhando esses dois grandes elementos, a gente já tem aí alguns, vamos dizer assim, grandes impactos e benefícios nos quais aí validam para entender muito mais desse tema, muito mais dessas possibilidades e levar isso para aplicabilidade, né? Perfeito. Tu ia comentar mais alguma coisa desse? Não, eu só queria, Cleonei, o feedback da tua parte de como foi essa primeira rodada, se me estendi demais, se preciso ser mais breve, se nós temos aí um tempo limite, porque você sabe que se nós deixar a coisa correr aqui, nós viramos a madrugada, né? Bota dois professores conversar e não termina esse assunto, né? Não, mas eu acho que tá tranquilo, né? Acho que até pedir para o pessoal que está aí acompanhando a gente aí, se tiverem alguma dúvida ou algum comentário com relação ao que a gente está trazendo aqui, algum termo que daqui a pouco é um pouco desconhecido por vocês, deixa aqui nos comentários que a gente já puxa esse gancho aqui e complementa, né? Mas a gente ainda tem aí, Walker, a gente ainda tem mais, acho que uns 40 minutos, eu acho que nós temos 1 hora de live pelo Instagram, né? Tá. Então a gente ainda tem aí mais uns 40 minutos de bate-papo bem tranquilo aí, né? Pessoal, e para quem está aí, se achar alguém interessante e que precise ouvir um pouco do que a gente está falando, clica no aviãozinho aí e manda essa live aí para mais algumas pessoas aí para que a gente possa multiplicar, né? Porque o propósito, de fato, de uma noite como essa aqui é aumentar aí a amplitude das pessoas sobre esse tema, né? Que inclusive falei com algumas pessoas, né? Durante essa semana, poucos conhecem de fato, né, a logística reversa, como que ela pode ser implementada e como que ela pode trazer resultados para a empresa, né? E nesse sentido aí eu já puxo mais uma pergunta aqui, Walker, né? Em relação aí à questão de aplicabilidade na empresa, né? Tu tem algum exemplo aí do teu dia a dia que você possa contribuir com a gente aqui? Com certeza. O que ocorre, Clevonei? Como eu falei inicialmente aí, a gente enxerga a logística em dois ambientes. O ambiente interno e o ambiente externo da organização. Na Sopasta, como eu falei também anteriormente, nós temos na nossa essência de negócio a logística reversa. Por quê? Porque nós somos uma indústria que trabalha com 100% de material reciclado. As aparas de papel e papelão ondulado. Este material, que é a nossa matéria-prima, ele só é possível chegar até nós porque nós temos toda uma cadeia montada com N parcerias com aparistas do Brasil como um todo, hoje mais centrados na região de São Paulo, capital, e também na região de Curitiba, mas outras regiões como Porto Alegre, litoral de Santa Catarina, norte do Paraná, que são os parceiros aí que fazem todo o trabalho de coleta, seleção e nos entregam esse material para que ele se transforme, então, na matéria-prima para a indústria. A implementação da logística reversa nos processos produtivos, ela tem também algumas características, como, por exemplo, a identificação de produtos e materiais que são passíveis de logística reversa, né? Então, como eu falei, nós hoje trabalhamos com o papel e o papelão ondulado, mas são N outros materiais
Como, por exemplo, falei do ambiente externo, vou falar do ambiente interno agora. Internamente, Cleonei, nós temos uma prática ali de reutilização dos paletes, que são os materiais utilizados no acondicionamento das chapas durante todo o processo produtivo. Então, esse material ele recircula entre setores dentro da empresa e também só é possível de acontecer porque todo o pessoal interno é preparado, é orientado para ter o cuidado com a movimentação, a destinação correta, e com isso a gente consegue gerar economia para a empresa, não necessitando comprar esse insumo toda vez que se utiliza. São pallets de madeira, né, pinos e eucalipto, também tem o seu custo, e a logística reversa interna nos permite transitar com esse material por diversas áreas em muitas operações, né? Então, a gente destaca essa prática também. Temos o processo de coleta seletiva em toda a indústria, o que também gera para nós fonte de matéria-prima, através da reutilização ali de descartes de material do nosso dia a dia. Algumas ações de reutilização ali de insumos em equipamentos e tal. Enfim, no ambiente interno é um pouco mais tranquilo se falar isso, porque realmente depende da gestão, depende das práticas instituídas pela própria organização, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a coisa ocorre. Nós, o grande destaque é para o recebimento da matéria-prima, mas internamente a gente consegue fazer também algumas práticas iguais a essa que eu citei aí, de uso de pallets e de próprios materiais ali da coleta seletiva, que contribuem para a atividade nossa industrial. Perfeito. Então, olha só recapitulando, então, dois cenários, né? Vocês têm uma logística reversa interna e uma logística reversa externa, onde traz aí realmente a matéria-prima para vocês, né? Isso. Aproveitando que o gancho, Walker, tem a pergunta aqui do Ismael aqui, né? A logística reversa serve para todos os tipos de empresa? Será que toda empresa consegue fazer o uso dessa estratégia, dessas ações? Olha, Clevonei, no meu ponto de vista, e a gente vai falar daqui a pouco aí no momento pontual, o que complica bastante hoje é a questão de custo, é a questão de estrutura e também a particularidade do produto o qual você está discutindo e avaliando, né? Eu penso que tudo pode ser melhorado, porém, o que precisa ser avaliado são as estruturas ou as formas como você vai gerir para fazer com que a logística reversa aconteça. Eu vou tentar, de uma forma bem breve aqui, trazer aí para o colega que perguntou isso um exemplo de sucesso que por horas aconteceu, mas que hoje ele está meio que fracassando na operação. É o caso da Tetra Pak. Tetra Pak é uma gigante da produção aí de embalagens, onde no estado do Paraná, onde ela tem a sua matriz e a sua maior planta, ela teve que desenvolver um programa aí para recolher as suas embalagens, uma vez que essa embalagem ela é uma embalagem bem complexa. Ela traz na sua formulação o papel, o alumínio e o plástico. Então, o que a Tetra Pak adotou? E respondendo a pergunta do colega aí, desenvolveu práticas para reutilização dessa embalagem, transformando subprodutos. Por um período, ela girou bem, mas o problema é que o custo para você processar esse material versus o preço que você consegue pegar pelo novo produto gerado impactou economicamente na logística reversa para a própria Tetra Pak e para os parceiros dela que processavam isso. Então, veja, uma definição de objetivo e uma meta, uma avaliação econômica, um mapeamento da cadeia como um todo, são variáveis que você precisa, de fato, entender, mapear e conhecer para tornar viável a logística reversa do processo em que você está inserido. Sob essa ótica, eu arrisco dizer que nem toda a indústria, nem todo o processo consegue pela questão econômica e de infraestrutura. Mas, se bem estudado, bem trabalhado, a gente pode sim pensar em práticas aí para fazer o processo acontecer, né?
Perfeito, eu acho que também já contribuiu até para a pergunta aqui do Luiz Peron, que também estava relacionada à questão de custos, né? Eu vejo assim, Walker, contribuindo com a tua fala até então na questão dessa viabilidade, não viabilidade, né? É claro que a gente sabe que as organizações têm como essência buscar melhorar resultados, tu precisa ter resultado positivo até para que tu tenha sobrevivência, tu tenha crescimento, enfim, né? Mas lá quando você trouxe os 10 itens lá no início, tu trouxe lá alguns pontos que também corrobora para a gente poder entender essa viabilidade, né? Que muitos deles podem estar relacionados com o fortalecimento de marca, né? Com essa conexão com o cliente, pelo fato de você estar desenvolvendo ações que, de certa forma, são impactantes para a questão meio ambiente, para a questão uso racional dos recursos, né? Então, tem muitas empresas que também colocam na balança esses elementos, né, para que você possa, de fato, né, implementar uma logística reversa que daqui a pouco pode ter um valor aí em termos de custo que impactem mais do que a própria utilização de uma matéria-prima nova, mas em contrapartida vai trazer um outro ganho para a empresa que está relacionado a esse viés que está muito ligado aí com o cliente, enfim, com o que vai acontecer. Então são, como tu bem falou, né? Então precisa realmente estudar muito bem esses acontecimentos, as fases, para que você possa criar aí esse cenário e visualizar aí a viabilidade ou não viabilidade aí desse contexto, né? Eu acho que o Luiz também comentou aí com relação... Pode comentar. Eu só quero aproveitar mais uma oportunidade de algo que você falou aí e que eu acho que acabei não citando na minha fala. Incentivar a participação dos clientes, Clevonei, nesta pegada da logística reversa, eu penso que é uma sacada muito interessante. Vou dar um outro exemplo prático do que é isso. E aí nós abrimos o leque para uma questão cultural e de educação. Você tem a tua filha, ela vai na escola e aprende a fazer coleta seletiva, aprende a importância da coleta seletiva. Mas aí ela vai para casa e ela não consegue botar isso em prática, porque no meio onde ela está não tem uma estrutura para gerir o trabalho dela de separar o plástico do papel, do orgânico e todos os outros materiais que forem aí. Estou dando um exemplo bem simplório que envolve a vida de todos nós. Agora, imagina se você cria uma cadeia com o teu cliente, com todos aqueles que recebem o teu material, e como eu falei também anteriormente aí, uma prática de reutilizar algo lá que gera no processo dele e que pode ser a base para ti também. Este envolvimento, aí, o incentivo à participação de mais peças da engrenagem como um todo, é algo também que a gente precisa explorar. É algo que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, na nossa cidade, na indústria, porque, sem dúvida nenhuma, a gente hoje processa muito pouco, reutiliza muito pouco de tudo aquilo que se gera, mas também porque não se tem o interesse, não se tem a cultura e não se tem incentivos para que isso ocorra. Tá? Então, eu acho que esse ponto aí de incentivar a participação de todas as pessoas que estão na cadeia é uma sacada interessante também. Perfeito, né? Tu acaba abrindo a amplitude, né, de você aplicar essas estratégias, né? Bacana. O Guilherme deixou uma pergunta aqui, não sei se você já quer aproveitar antes de a gente passar para o próximo tópico aqui, né? Ele pergunta aqui como é que está a questão da aplicação de maneira eficiente, né? Acho que até a preocupação dele que a pergunta dele está relacionada com a redução dos desperdícios dos recursos naturais, né? Pensando em uma sustentabilidade ambiental, né? Tu pode comentar alguma coisa nesse sentido para nós, Walker? Como é que você vê essa eficiência da implementação de estratégias, né? Bom, você veja bem, né, Clebonei? Acho bem interessante a pergunta aí, e ela é extremamente impactante, porque como eu abri a fala trazendo o caso de uma lei federal que descreve sobre o conceito de logística reversa, que é realmente a reutilização aí dos resíduos gerados, você vê que o assunto ele é de fato bastante amplo. E a sustentabilidade ambiental, cara, isso não tem mais como você fugir. Veja a situação neste momento que nós, em Santa Catarina, estamos vivendo em função do El Niño, do fenômeno natural El Niño aí.
O que é o El Niño? O que são esses fenômenos naturais que cada vez se agravam ainda mais? São justamente consequências de um desequilíbrio climático que ocorre por quê? Porque nós não estamos conseguindo dar conta de gerir tudo aquilo que estamos produzindo. E fato é, vivemos em uma sociedade altamente consumista, mas que não está preparada para gerir aquilo tudo que está gerando. Então, esse tipo de discussão, esse tipo de pensamento, esse tipo de preocupação, ele tem que ter um movimento maior em todas as esferas, sejam privadas, sejam públicas, seja numa sala de aula, dentro de uma indústria. Por quê? Porque o meio onde todos nós habitamos, que é o planeta Terra, ele é uma junção das ações de todo mundo. Então, não significa que logística reversa é problema só de quem produz e tem que trazer de volta, mas é de quem gera, é de quem consome, é de todo mundo que está nesse meio aí. E eu penso que cada vez mais a gente vai ser cobrado, e eu digo a gente enquanto pessoa física e também pessoa jurídica, por cuidar melhor de tudo aquilo que você gera, porque caso contrário, em breve nós teremos aí problemas muito maiores. Perfeito, né? Beleza, então vamos lá, então. Vamos para mais uma pergunta aqui, né? Com relação à gestão, então você falou que hoje no teu contexto dia a dia aí, né, da empresa, vocês têm aí tanto uma logística reversa interna quanto externa, né? Sim. E como gerenciar essas operações, Walker? Vocês têm uma dinâmica de indicadores? Como é que funciona essa questão da gestão como um todo da logística reversa? Bem legal isso aí. Bom, Clevonei, o que ocorre? Primeiro, para que a logística reversa funcione legal dentro da organização, você tem que ter o envolvimento dos stakeholders, né, que são todas as partes interessadas no negócio, mas principalmente a alta direção. A alta direção, porque justamente é ela quem provê recurso para você fazer inicialmente a engrenagem da logística reversa começar a girar. E aí, tendo o envolvimento da alta direção, tendo o envolvimento do cliente, dos colaboradores como um todo, você precisa começar a trabalhar os indicadores, certo? Porque sem indicador, você não consegue gerir o processo como um todo. Então, a definição do indicador tem que justificar que aquele custo que você está tendo, de certa forma, está trazendo resultado para a organização. Tecnologia da informação, eu destaco bastante também como uma opção para facilitar a tua vida e trazer a possibilidade de você conseguir demonstrar que você está tendo resultado com a logística reversa. Então, uma cultura organizacional envolvendo alta direção, a definição de indicadores que atribuam especificamente resultados financeiros com a operação da logística reversa, a definição de indicadores que comprovem isso aí são, sem sombra de dúvida, peças aí que garantem que o processo possa ser trabalhado e que se torne, principalmente, economicamente viável e capaz de se sustentar, né? Perfeito, né? Então, eu sempre falo dessa questão dos indicadores, né? Então a gente não vive sem indicador, então, e você não tem como mensurar o que está acontecendo se você não tiver, de fato, indicadores bem estruturados, né? E claro que indicadores que mostrem de fato aquilo que você precisa ver. Então, às vezes a gente vê um monte de indicadores, mas que no final você não consegue ter uma visão daquilo que acontece. Então, quando você define claramente esses indicadores que você precisa saber para visualizar o resultado, realmente você consegue ter aí uma gestão de maneira bem efetiva, né? Olha só, pegando o gancho. Oi? Pode falar. O que eu queria destacar, Clevonei, porque eu vim ao longo do tempo fazendo algumas anotações e como a conversa ela não tem um roteiro pré-definido, você tem que ir atendendo às demandas do pessoal. E veja bem, como foi o nome do colega que perguntou sobre essa questão aí? Foi aqui da questão da implementação em relação à sustentabilidade, o Guilherme? Isso. O Guilherme? Isso? Isso, foi o Guilherme. Então, Guilherme,
vamos lá, vamos tentar direcionar e clarear um pouco mais aí o teu entendimento. Nas anotações que eu fiz para a gente discutir aqui, outras questões bem importantes que a gente pode considerar para implementar e fazer valer a logística reversa está a avaliação também da previsão econômica. Então, analisar os custos associados à melhoria da logística, comparando o que ela está, de fato, te trazendo com aquilo que você esperava. Uma sacada muito importante para você conseguir medir isso é o mapeamento da cadeia de suprimentos dentro da logística reversa. O que é essa etapa aí? Então, você identificar todas as partes envolvidas, desde o ponto de coleta até a reintegração dos materiais no processo produtivo. Isso é uma sacada muito bacana, porque você pode trabalhar aí parcerias com fornecedores, com prestadores de serviço, logística, né? Especificamente aí transporte, até mesmo empresas de reciclagem, ONGs especializadas aí no trabalho do apoio a coletas e cooperativas e tal. Então, quer dizer, é algo que te dá N possibilidades, mas aqui também vem um desafio para todos que estão nos ouvindo aí, que é a quebra de paradigmas. Imagina você se todo mundo acreditasse que seria impossível do homem ir à Lua. Imagina você que realmente seria impossível dizer que um dia um carro, ou um caminhão, ou um trem andaria sem a utilização do petróleo. E imagine você que isso tudo hoje é mais real e natural do que nunca. Então, imagina que hoje nós estamos discutindo sobre um tema que parece tão abstrato, tão distante, mas que quem inovar vai com certeza criar um nicho de mercado, vai sair na frente e, como eu já falei anteriormente aí, vai ter um diferencial muito grande junto a clientes, junto a governo, na sociedade como um todo, porque a logística reversa contribui com o bem da população como um todo. Então, essa sacada aí de ter objetivos e metas, mapear cadeia de suprimentos, desenvolver procedimentos, ter indicadores, ter a tecnologia da informação trabalhando a teu favor, tudo isso são estratégias que vão favorecer o bom andamento da logística reversa aí. Bacana, bacana. E olha só, fazendo aqui um adendo, né? A gente está vivendo também num momento que fala muito de inovação, né, Walker? Nós aqui em Lages, a gente tem no Orion Park, enfim, a gente está inserido já num ambiente que vem fomentando muito a inovação, né? E a gente tem uma disciplina que eu trabalho com uma turma de contábeis, que a gente trabalha com projetos inovadores, né? E a gente sempre fomenta essa questão de você criar projetos, muitas vezes, que têm impacto na sociedade, né? E sempre surge aí algumas ideias voltadas a essa questão realmente de você buscar reutilizar algum tipo de recurso, enfim, sempre tem isso, né? E eu percebo que a logística reversa aí um ponto hoje muito estratégico na questão de criação de ideias inovadoras, né? Como você bem falou, então a gente precisa criar uma dinâmica para trazer aquele recurso lá de onde ele está sendo produzido de volta para a empresa. Mas nesse meio tempo aí eu tenho que monitorar a quantidade que é gerada, eu tenho que monitorar de fato quanto tempo esse produto fica parado em um determinado elo dessa cadeia, né? Então a gente tem, de certa forma, uma gama muito grande de necessidade de elementos e, claro, tecnologia da informação para dar conta de tudo isso. Então eu acho que, de certa forma, é um ambiente aí rico aí, de possibilidades de inovação, né? Muito, muito bacana isso, né? Nós vivemos em um mundo tecnológico, né, Clevonei? Nós vivemos em um mundo muito dinâmico. E sem a tecnologia da informação, você não consegue pensar na gestão da forma como o negócio requer, que é uma gestão o quê? É uma gestão em tempo real. Então, Perfeito. eu vou falar, vou atropelar um pouquinho aqui, vou trazer uma outra prática que a gente tem aí dentro da Sopasta, que como nós somos uma empresa recicladora e a Aparas nossa, ela vem muito contaminada, nós temos ali o resíduo plástico e o lodo, que são os finos do processo como um todo aí, que são um material de um volume muito expressivo. Então, você veja bem o que nós temos. Nós temos, ao longo do processo como um todo,
medidores e equipamentos que me dizem em tempo real como está o volume desse material e, portanto, se eu consigo melhorar o meu processo ao ponto de reduzir eles. E aí é que entra aquilo que a gente citou anteriormente, de você ter todas as peças da cadeia envolvida, e nós estamos para lançar um programa, até de antemão aí, é um programa chamado Plástico Zero. O que é o programa Plástico Zero para a sua pasta? Poxa, nós reciclamos papel, isopor, plástico, metal, não é a expertise da sua pasta, mas é a expertise de outras empresas que reciclam esse material. Então, nós estamos estruturando, estamos trabalhando junto à nossa área de marketing, a nossa área estratégica aí, uma sensibilização junto aos nossos aparistas, nossos fornecedores, para uma melhor seleção, separação de material, porque nós já identificamos, através da nossa gestão em tempo real dos nossos processos, que o índice de rejeitos ele tem aumentado consideravelmente. E isso causando um outro problema para nós, que é este volume que nós temos também que destinar para aterros, mas que principalmente não estão sendo reutilizados. Você entendeu? Então, eu mando um plástico para um aterro, mas esse plástico, se tivesse sido separado lá na base, ele podia estar sendo matéria-prima de uma outra indústria que utiliza ele, porque ele é reciclável. Da mesma forma, o metal, que eu também acabo destinando para um aterro, mas se ele fosse separado lá na base, ele também poderia estar sendo reutilizado. Ou seja, quando você junta a gestão da informação com o gerenciamento do teu processo, você vai enxergar que você sempre tem espaço para melhorar. O que demonstra isso? O acompanhamento em tempo real. Como é que você faz isso? Empregando tecnologia, criando KPIs, indicadores, como a gente já falou, e fazendo, de fato, aí o controle de cada etapa do teu processo aí, né? Bacana, bacana. Então, olha só, né? A gente vê aí a magnitude de tudo isso que a gente está falando, né? Então, a logística, ela me encanta por isso, Walker, porque a gente tem aí um processo extremamente extenso e rico de possibilidades. Um ponto que eu sempre destaco é que, como nós estamos falando de processos, muitas vezes, que ações que vão acontecer e muitas vezes são ações que elas escondem alguns erros, né? Então, e aí tem aquele termo chamado lá custos ocultos. Então, a gente tem muitos custos ocultos ao longo dessa cadeia como um todo e que a gente só percebe quando a gente resolve esse custo, né? A gente não tem um boleto a menos para pagar. Mas se a gente estanca um custo oculto, a gente lá no final tem um resultado melhor em virtude daquilo que a gente deixou de perder de fato, né? E aí, Walker, o que eu trago aqui como mais uma pergunta aqui para te instigar, né? Pensando de fato nos benefícios, né, para a empresa e para a sociedade, você conseguiria listar alguns benefícios de maneira bem sucinta, ou objetiva aí para a gente elucidar o que a gente está falando? Enquanto benefícios, com certeza. Né? Não, com certeza. Olha só, então eu acho que para a empresa, cara, não tem como você não falar em benefício sem falar de redução de custo, né? Ela está diretamente ligada a isso. Então, para esse primeiro tópico, redução de custo como benefício da empresa, a logística reversa ela pode ajudar por meio da recuperação e da reutilização de materiais e produtos, e não gerando a necessidade de compra de novos. Mas não é só isso. Ainda como benefício para a empresa, você consegue a economia de recurso. O que é isso? A reutilização e a reciclagem de materiais, eles economizam recursos naturais, como água, energia, matérias-primas, contribuindo para a sustentabilidade e redução dos custos associados à aquisição de novos materiais. E aqui, Clevonei, eu quero fazer só mais um adendozinho do processo Só Pasta, porque eu falei aqui de um recurso natural, a água. Pessoal, vamos ficar muito atento a este recurso. Hoje, a água já está virando moeda. A água já está custando e custando caro. Então, tudo aquilo que você possa fazer, e aqui, Clevonei, eu vou trazer um exemplo de logística reversa no processo produtivo envolvendo este recurso, a água. Nós estamos trabalhando com base em empresas aí de primeiro mundo, Estados Unidos e tudo mais,
E posso citar um grupo como referência aqui no Brasil, que é o Grupo Trombini, que está fazendo a logística reversa da água e está fechando o seu circuito dentro da indústria. O que ela está fazendo? Está reutilizando por mais ciclos o mesmo litro de água, sem a necessidade de coletar mais e, com isso, ter que pagar pelo recurso e também causar aí um impacto ambiental. Muito bacana essa ação do Grupo Trombini. Tive o prazer de visitar a planta deles lá de Canela, no Rio Grande do Sul, porque é um processo que eu estou estudando para nós aqui na Sopasta, o fechamento do circuito, que nada mais é do que a logística reversa da água no processo produtivo. Tudo aquilo que hoje eu descarto na máquina de papel e mando para a minha estação de tratamento de efluente, que me custa para eu tratar e aí descartar novamente para a natureza, eu fecho, trato ela e continuo recirculando dentro da indústria como um todo. Cara, isso para redução de custo e economia de recurso, que são os dois pontos que eu citei aí, é um exemplo fantástico, tá? É logística reversa. Lanço um desafio para a galera que está na live aí. Reflita sobre o que você pode fazer para reutilizar dentro do teu espaço, seja na tua casa ou no teu trabalho, de um material que hoje você descarta e acaba não reutilizando. Fica a dica para pensar sobre isso. Ainda Desafio, sobre benefícios para a empresa, Clevonei, destaco um terceiro, que é a conformidade com as regulamentações. Eu falei da lei federal, mas nós temos casos aí de países, de estados, municípios, que também têm as suas legislações. E quem está em conformidade sofre menos sanções, garante uma boa imagem sobre a sociedade e tudo mais. Então, a conformidade com regulamentações é muito bacana e a logística reversa ajuda as empresas a cumprir essas regulamentações, evitando multas e prejuízos. Tá? Um quarto ponto é a imagem corporativa, que a gente já falou bem aqui. Então, a empresa que implementa uma logística reversa, ela melhora com certeza a sua imagem corporativa e isso pode estar atraindo clientes, né, que valorizam também as práticas ambientalmente corretas. Uma diferenciação no mercado, a logística reversa pode sim ser de maneira estratégica um diferencial teu para a tua concorrência, demonstrando um compromisso com a sustentabilidade e a inovação. Cara, veja bem, para quem de nós aqui que já tem os seus quase 40 pensa, né? Ah, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há 40 anos atrás, eu seria rei. Clevonei e os nossos 22 participantes da live. Eu arrisco dizer que no dia de hoje nós temos tanta oportunidade quanto aquelas que existiam na década de 70, 80 e 90. Basta você querer inovar, basta você ser ousado. E isso, como benefício para a empresa, significa diferenciação no mercado, que a logística reversa também, ela te torna diferente e esse é um ponto de inovação. E por último aqui são as oportunidades de inovar, né, Clevonei? A logística reversa ela pode estimular isso dentro da empresa, levando ao desenvolvimento de novos produtos, processos ou modelos de negócio. Eu acabei de citar aí a nossa busca pelo fechamento do circuito de águas, onde a gente vai deixar de captar um recurso natural e vai conseguir ter um diferencial competitivo, inclusive na questão de custo, porque a água para nós hoje já está custando e não é pouco. Tá? Então, seria mais ou menos isso para a empresa. E para a sociedade, Clevonei, eu destaco também aí alguns pontos importantes, como a redução dos resíduos. Então, com a logística reversa, ela vai trazer a possibilidade de diminuir o envio de resíduos para aterros sanitários, que é benéfico para o meio ambiente, uma menor poluição ambiental, né? E a reciclagem e a reutilização de materiais, ela acaba não tendo a necessidade de extração de novos materiais primários, o que, por sua vez, também acaba reduzindo aí o impacto ambiental. Consequentemente, o terceiro ponto, a conservação dos recursos naturais. Então, quando você recupera, e vou dizer de novo do nosso caso, Sopasta, nós teríamos que ter florestas, se trabalhar
trabalhássemos especificamente com celulose, por mais, Clevonei, e equipe como um todo que está nos assistindo, que nós temos a questão das florestas renováveis, de pinos e eucalipto. Mas ela, de certo modo, também traz um impacto, porque tem a questão fauna, tem a questão flora, tem a questão dos recursos naturais do ambiente, que quando você faz uma logística reversa e utiliza uma apara, por exemplo, você não tem esse impacto. Não estou dizendo nada contra o processo de celulose, que é um processo de extrema importância. O papel craft, por exemplo, que é o papel oriundo da fibra virgem de pinos ou eucalipto, é de extrema importância na cadeia produtiva, mas eu falo da possibilidade de trabalhar com isso misto, e destaco nesse exemplo o caso da celulose Irani, uma grande empresa do mercado, né, que tem hoje aqui em Vargem Bonita, na sua planta aí, 7 máquinas de papel e trabalha de forma mista, com aparas e com fibra virgem. Então, o benefício para a sociedade está nesse sentido aí, na questão da conservação dos recursos naturais. Um quarto item muito importante para a sociedade é a criação de empregos, porque quando você tem logística reversa, você tem cooperativas, empresas de transporte, de beneficiamento que geram renda para as pessoas, né? Então a sociedade ganha com isso. Saúde pública, imagina só, pessoal, se não fosse hoje uma coleta seletiva, bem estruturada, uma logística reversa de plástico, isopor, metal, papel, o que seriam as nossas cidades? O que seria o nosso planeta? Então, pelo amor de Deus, né? Saúde pública aí em primeiro lugar. E, por último, a promoção da educação ambiental. Este momento, Clevonei, eu acho ele fantástico. E vou dizer, por mim, nós passaríamos a madrugada inteira conversando, porque, cara, nós estamos promovendo a educação, o desenvolvimento. O quão triste é você hoje ter o que a gente chama dos analfabetos funcionais, que são aqueles caras que simplesmente decifram código, mas que não conseguem botar aquilo em prática. E uma conversa igual a essa que a gente está tendo abre infinitas possibilidades. A galera que está aí, que eu vi que a nossa live subiu, estava em 19, estamos agora com 24, sem dúvida nenhuma, é uma galera diferenciada e é uma galera que vai sair daqui, no mínimo, com alguns insights, com algumas ideias diferentes aí sobre o tema. Então, eu destacaria para a sociedade esses 6 pontos. Redução de resíduos, menor poluição ambiental, conservação de recursos naturais, criação de emprego, benefício para a saúde pública e a promoção de uma educação ambiental. Show, Walker. Nossa, que live, Walker. Nós estamos encaminhando para finalizar. Acho que o Instagram vai derrubar nós a qualquer momento aí. Já estamos batendo 1 hora já, né? Passou voando aí, né? Show. E assim, Walker, bacana. Eu acho que tudo que você trouxe para a gente foi sensacional aí, esses exemplos, a situação. Então, eu acho que o pessoal aqui que participou com nós do início até o final conseguiu ter uma dimensão como um todo do assunto, né? Agradeço aí as interações do público, até a Renata agora comentando aqui, que é um tema que está em alta. Hoje se fala muito em ESG, né? Que são, de fato, aí as estratégias, né, de meio ambiente, social e governança. E aí, claro, não tem como destacar aí a questão da logística reversa dentro desse contexto, né? Agradeço o pessoal e a minha tia que entra na live agora lá do sítio, enfim, né? A Nicole falando um pouquinho ali com relação à logística reversa dentro correlacionando com a controladoria das empresas, né? Ela que é da área contábil. Falou aqui um pouquinho também com relação a transformar aqui, por exemplo, bitucas de cigarro em outros tipos de matéria-prima, enfim, né? Então nós temos aí um vasto mundo de possibilidades, né? A Jana aqui colocando também que foi interessante, enfim, esclareceu muitos assuntos. Enfim, galera, obrigado aí pela participação. Walker, te agradeço aí do meu coração aí por você dedicar esse tempo com a gente aí. Conte comigo aí para aquilo que você precisar e que eu puder te ajudar. Enfim, né? Somos amigos de longa data e tamo junto, fera. Da mesma forma, Clevonei, obrigado pela oportunidade, obrigado pessoal que esteve conosco aí. Fico à disposição para outros temas e é muito gratificante a gente poder ter oportunidades de, depois de tanto tempo, né, Clevonei, poder voltar Sim. a conversar, discutir e estar principalmente contribuindo para o desenvolvimento de pessoas, o que é o mais importante nos dias de hoje aí.
Beleza, Walker, brigadão, um abraço, obrigado a todos aí, Andrei, Nicole, Jana, galera que deixou mensagem aí. Walker, nós vamos finalizando por aqui. Galera, semana que vem vai ter mais live na quinta-feira, ainda vou startar aí o assunto, enfim, como é que vai ser aí a dinâmica, mas conto com a participação de vocês. Toda quinta-feira às 10h15 vai ter um bate-papo aqui sobre algum tema ou algum assunto aí que seja vindo por vocês, ou alguma coisa aí que seja do meu dia a dia e que eu vou dividir com vocês. Pessoal, obrigado pela participação, grande abraço. Walker, fica bem, obrigado por tudo aí e até uma outra oportunidade. Um abraço, pessoal, sucesso a todos aí, fiquem bem. Valeu, um abração, até mais. Até. Tchau, tchau.